aquela equipe, né, decidiu ir no Santa Amaro sem antes fazer um planejamento, submeter, ser autorizado, tudo isso. Ele não falou, então fica a interpretação. Foi o tenente lá que recebeu o tenente do BOP recebeu uma informação, aí reuniu um pessoal, falou com o comandante dele do BOP, aí nós vamos lá porque tem a informação que me chegou mais ou menos foi que teria uma pessoa, um procurado da justiça, lá nessa festa. Cara, só em saber que tem festa, já... Mas então, chegou a informação para você que eles sabiam? Eles sabiam Mas que isso tinha uma festa? isso é extraoficial. Tá bom. A PM teve muito isso, né? Várias situações de sucesso, né? Por conta até do BOP, Mas né? ele, E você vê o BOP trabalhando muito mais hoje do que os batalhões das áreas, se você observar. Então, vamos falar mais sobre isso? O BOP, né, e a PEMERG, eles quase não operam. Pois é. Assim, eu falo isso com a tranquilidade matemática. É lógico que eu não estou aqui dizendo que o BOP não sabe operar, né? Nada disso. Mas vamos lá. O Rio de Janeiro tem 1.700 comunidades. O Rio de Janeiro só de destaques, comunidade em destaque, grandes favelas, nós podemos contar aí 15, 20. E o BOP deveria estar operando nessas, no mínimo nessas favelas principais, que são o coração das facções. Sim, mas deixa eu te falar um negócio. O BOP tem todo Você, óbvio, que você sempre chama alguém aqui, eles devem falar sobre as regras, os regulamentos. O BOP teve uma época, antes do 174, do sequestro do ônibus 174, ele estava agindo muito em favelas. E quando houve, e por coincidência, agora teve os 25 anos da ação do 174, do BOP no 174. E naquela época, 25 anos, só para te mostrar mais ou menos como é que... Também estava tendo muita operação do BOP em comunidade. Só que ele foi chamado para aquela operação 174. E aí acabou acontecendo aquela tragédia que morreu a passageira, a Geisa. E isso deixou o BOP, enfim, super vulnerável. E daí, na época, o comandante do BOP desculpa, o comandante da PM disse, não, agora o BOP vai mudar a sua forma de atuar. Vai treinar, treinar, treinar. Eu lembro muito dessa frase, dessa sequência, treinar, 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 justamente para evitar que tragédias como aquela que aconteceu com a Geisa se repetissem. Porque havia a tese, enfim, realmente era real, que o BOP estava inchando, tipo, aumentando de número, mas que as pessoas não estavam conseguindo ter tempo de treinar mais. E daí, como sempre, tem que ter um motivo para uma situação que não deu certo, que foi a tragédia no 74. E aí caiu o Coronel Penteado, na época era o comandante do BOP, e entrou o Coronel Venâncio Moura, um cara altamente preparado, né? E assim, um carisma incrível para poder... Eu acho que a sequência foi essa, se a minha memória não me engana, né? Porque são muitos casos. E ele assumiu o BOP para dar essa nova ideia do treino. E eles fizeram vários treinos em Ribeirão das Lajes, que é a área onde eles fazem treinamento. Eu cobri esse treinamento, inclusive. E o BOP sumiu de cena. Eu estou achando que agora o BOP vai voltar um pouco, vai, sabe, botar o pezinho para trás, sabe, um passo atrás. Isso não é... Tem um lado que não é bom, porque treinar, ele tem treinado. Agora, o momento, após esse caso do Santa Amaro, com certeza, ele vai ter esse passo para trás, o que, de certa forma, é ruim, porque você vai precisar de gente experiente para esse tipo de pessoas que estão aí nas favelas do Rio treinando, porque eles só fazem isso também. Agora, se o treinar era só para o BOP, agora o treinar é para eles, porque a gente percebeu ali na Rocinha quantos caras estão treinados. Olha, eu já escutei essa história de pessoas, né, policiais do BOP. O que eu ouvi aqui muito no podcast?
existe um BOP antes do 174 e um BOP depois do 174. Então, o BOP depois do 174 é muito técnico, Sim. é muito treinado, o BOP se especializou. E aí eles têm grupos e pessoas ali, policiais treinados para gerenciamento de risco, vários casos de sucesso, esse da rodoviária, aquele da ponte. Apesar do elemento político, o governador da época ter sido criticado, Sim. que ele comemora e tal, uma parte da população vibrou e que é isso mesmo, tem que comemorar, e parte, né, ele foi Eu vou te criticado. contar mais um caso, que da mesma equipe que agora sai de cena. Agora eu me lembrei você falando, o Batoré e o Fernandinho Guarabu, na ilha do governador, que sempre, como você bem lembrou, que quase ninguém mexe, ninguém fala, quem esteve lá e acabou fazendo que eles chamam de intervenção cirúrgica, foi justamente esse mesmo grupo que acabou sendo exonerado, que conseguiu, que houve várias mortes, isso foi, eu não lembro mais ou menos, acho que há uns 6 anos mais ou menos isso. Foi na ilha, lá no Dendê, matou Guarabu, os seguranças dele, inclusive o Batoré. A mesma patrulha. O mesmo grupo, os mesmos cabeças ali pensantes, entendeu? Os mesmos cabeças pensantes. Que estava na Operação Santa Amaro. Uhum. Tá, então assim, esse mesmo BOP, né? Existe 2 BOP, né? Então isso aí que eu tava dizendo. É um BOP muito mais técnico, muito mais treinado e tal. Beleza. Só que de 2000 para cá, o BOP também operou muito, mas muito em diversas comunidades. O que o BOP fez foi criar um grupo que todo o gerenciamento de crise, tomada de refém, atuasse. Uhum. Mas aquele padrão operação em favela, ele continuou. Mas não com tanta frequência quanto estava antes Pode do ser que os 174. protocolos hoje não tem mais aquele negócio assim, os caras estão lá, vamos ali operar em tal lugar, já não tem mais isso, né? Que parece que é o que o comandante geral, o secretário da PM diz, né? Protocolos não foram respeitados. E que protocolos são esses? Eu escuto aquilo, com a experiência aqui de conversar com alguns policiais do BOP, eu penso que coisas desse tipo. Então, alguma patrulha, aquela equipe, né, decidiu ir no Santa Amaro sem antes fazer um planejamento, submeter, ser autorizado, tudo isso. Ele não falou, então fica a interpretação. Correndo risco de estar errado, né? Que a gente. Porque realmente é isso. Por isso que eu falei aqui inicialmente que nós ficamos sem informação correta, sem informação aprofundada. Porque só falar que os protocolos foram quebrados, a gente não. Vem cá, mas como é que foi? Foi o tenente lá que recebeu o tenente do BOP recebeu uma informação, aí reuniu um pessoal, falou com o comandante dele do BOP, aí nós vamos lá porque tem a informação que me chegou mais ou menos, foi que teria uma pessoa, um procurado da justiça, lá nessa festa. Cara, só em saber que tem festa, já... Mas então, chegou a informação para você que eles sabiam? Eles sabiam Mas que tinha uma festa? Isso é extraoficial. Tá bom, tá bom. Não, a informação que chegou para mim foi que tinha uma pessoa procurada na favela. Essa informação que chegou assim. Tá. Não falou em festa. Ah, mas tá. aí você imagina que se a pessoa está chegando, e porque tem música, tem barulho de música. Eu acho. Aí eu perguntei, mas aí você, por que não se recuou? O BOP não recua. Porque se o BOP virar as costas, toma tiro. Enfim, extraoficial. Tá, tudo bem. A gente estava falando do BOP, né? De operar. E aí acaba que o Santa Amaro voltou na conversa. Mas nessa do BOP operar e quebrar os protocolos, eu tive aqui recente, né? Eu questionei isso na internet aqui, ó. E aí cabe a autoridade, né? Comunicar. Se eles não comunicam, é isso. Fica a interpretação. E não minha, não sua, mas principal da população. Que vai dizer o quê? O tal do arrego, e isso e aquilo. Então, assim,
Eu recebi superchat aqui, eu conversei nesse intervalo com o Coronel Príncipe, Fernando Príncipe. Uhum. E chegaram 2 ou 3 superchats extremamente constrangedor de fazer a pergunta pro Coronel, que comandou o BOPE um dia, pô. Sim. Ô, Coronel, mas a parte que o BOPE foi lá pra pegar o arrego, ninguém conta, né? Então, assim, aí, porra, o que a gente vai fazer? Não, porra, não é nada disso, mas sem informação, sem nada. Aí o Coronel falou assim, ué, se o BOPE foi lá, é porque ele tinha informações e foi trabalhar igual como o BOPE sempre fez. Ou o BOPE teria ido na festa junina para quê? Para comer um cuscuz, um milho? Eu falei, não sei, né? Acredito que não, né? Mas seria bom se fosse, né? Por que não? O Santa Mara é do lado do BOPE. Sim. Imagina ouvindo um... tananana. É assim a música, não, né? Junina? É assim? Eu tô desatualizado. Ninguém quis falar, ninguém quis passar vergonha comigo, né? Mas aí uma festa de quadrilha lá bonita, né? Pô, eu tivesse num plantão, pô, comer um caldinho, um milhozinho cozido, seria gostoso, né? Só que é Rio de Janeiro, parça. Polícia na favela é tiroteio. É. Infelizmente. E tinha... Culpa da polícia? Entendo que culpa dos criminosos que estão aí, que eles não deveriam estar ali. Mas é uma realidade. Então aí você não pode ir nem para comer milho, nem para comer caldo, Não pode. e nem para pegar um criminoso foragido, porque no Rio de Janeiro deve ter uns 200 mil foragidos. Em todas as favelas, em qualquer horário do dia. Se for isso... E homens armados, né? Óbvio, Não, mas né? se tem for foragido, isso... tem homem armado. E se for isso, é isso que eu tô dizendo. Ó, a audiência fica chateada quando a gente levanta questionamento em cima da polícia. E eu vi aqui agora há pouco alguém falou assim, ô Glauber, é como se a polícia tivesse efetivo, né, para fazer o que você tá falando. Mas é justamente esse é o ponto. Por que eu acho que o BOPE ele já não dá conta? Porque pro BOPE operar, ele vai ter que, primeiro, matar muito, depois morrer muito, porque não adianta. O BOPE, os policiais vão morrer, porque a guerra é intensa. E vai responder muita coisa, muita crítica, muita imprensa batendo, muita ONG relatando abuso disso e daquilo, e vai ser um pandemônio. Agora, vamos para o mundo ideal? Porra, quantos policiais tem de serviço num dia do BOPE? Sei lá, 100? Esses 100 caras têm que ser divididos e operar na favela. No outro dia, outras favelas. No outro dia, outras favelas. E a vida do policial tem que ser isso. Aí alguém vai dizer assim, Glauber, pra tu é mole, pô. Tu fica aí no podcast, né? Tu que vai tocar tiro. E quando você tava fardado, você tava dentro de um presídio. Então quem é você? Ainda as pessoas vão dizer isso. Cara, seja eu, seja você, seja o cara que trabalha na farmácia, o cara da pizzaria, qualquer profissional, qualquer morador desse lugar tem que entender e desejar o mesmo que eu, porra. Porque se o BOPE não operar, quem vai dominar vai ser o tráfico de drogas. E se nós queremos um Rio de Janeiro livre, os territórios livres, quem é que tem capacidade para ir lá e fazer isso? Agora, a sociedade está preparada? Os policiais estão preparados? Tem efetivo? Essa resposta tem que vir do governador, tem que vir do presidente do TJ e tem que vir do presidente da LERJ. O presidente da LERJ vai conhecer agora muito mais, né, o Estado, né, porque ele vai ficar 10 dias, né, no lugar do Cláudio Castro, né, já de imediato, né, foi anunciado. Então ele já está e ele vai ser o candidato. Essa eu não entendi, porque eu vi alguma notícia assim, na verdade eu não me aprofundei, eu vi manchetes, né? Qual é a jogada política aí? Porque o vice, o que houve? O vice também se afasta? O vice estava numa certa
divisão uma separação de ideias, digamos assim, entre o governador e o vice, né? Então, houve essa saída estratégica para que o vice virasse conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ah, foi nomeado, Foi então. nomeado. Então, ele, como nomeado como no Tribunal de Contas do Estado, você não tem vice. E sem vice, quem é que assume o lugar do governador? Bacelar. É o Bacelar. Entendi. Na verdade, agora eu acompanhei o raciocínio, é porque Pampulha? Pampolha? Thiago Pampolha saiu para ele agora O conselheiro do Pampolha TCE. queria disputar a eleição, mas o sistema queria o Bacelar. É isso. Tá. O sistema queria o Bacelar. E aí, o Bacelar, com toda a influência que já tem, né? Em alguns momentos, né? Saiu na imprensa até ele escolhendo quem seria chefe da polícia e coisas do tipo, não foi isso? Sim, exato. A LERJ sempre teve uma influência muito forte na escolha, isso todo mundo sabe, né? Na escolha dos secretários na área de segurança, tanto da Secretaria da Secretaria da Polícia Civil quanto da Secretaria da Polícia Militar. Então, e hoje, essa situação, essa estratégia montada, né, a gente já observa que o Bacelar já vai conhecer melhor o Estado, né, que ele vai tentar ser candidato, né, ao governo, né, então ele já vai começar a atuar. E logo no início do ano que vem, como o Castro vai sair em março, para tentar Senado, né, então, obviamente, acho que é o Senado. Então ele vai assumir, obviamente, o Bacelar vai assumir o governo do Estado. Então, agora ele já vai ter uns 10 dias já de teste, né, para perceber como é que está na situação, e logo depois, no ano que vem, já vai conseguir já entender melhor, né, como é que vai funcionar. O governador está de férias, é isso? Uhum, ele foi assistir o Flamengo, né, no Mundial de Clubes, é isso? Não, porque, pelo que consta, ele estava, ou foi, né, no jogo do Flamengo lá, né? Bom, é porque o Rio não tem problema, né? O Rio não tem problema, né? Eu também adoraria ter ido para os Estados Unidos, né? Assistir o Flamengo. Mas não posso, né? Eu não tenho o Estado para me sustentar, eu tenho que trabalhar, né? E ele pode, né? Então, se a polícia não tem estrutura, quem é que tem que dar essa estrutura? É a política. E o presidente da LERJ é político. O governador é político. Porra, nós temos o poder legislativo e o poder executivo aliados, políticos. Sim. E esses caras, se eles não entregam uma solução legislativa, executiva, é porque eles são, na melhor das hipóteses, omissos. Na melhor das hipóteses. Que no caso deles, não é permitido também negligenciar. Não é permitido. Aí você vê o judiciário também, que deveria ter uma comunicação melhor, e eu não sei até que ponto tem, para que decisões aqui atuassem mais em linha com a realidade que o Poder Executivo está apresentando. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o argumento do regime fiscal. Ah, sim. E aí não tem dinheiro. Aí você não pode fazer contratações, só se a pessoa estiver, né, se aposentando, né, enfim, tiver a vaga. Mas nós temos também o argumento que foi muito usado, que é a DPF. Então, não pode contratar. Minha solução, se temos X% da polícia que está ali cedida, que está ali inoperante e também comprometidas, limpa esse percentual de gente e contrata novos, Eu acho que também... A corregedoria, voltando ao papo da corregedoria, tem quantos policiais civis para ser expulso? Sei lá, 1.000, 2.000? Tem quantos PMs? 3.000, 5.000, 10.000? Junto com o legislativo, junto com o judiciário,
trabalha isso. É fazendo uma espécie de mutirão, né? E limpa. Agora, não dá para fazer também isso? O que dá para fazer? Governador, conta pra gente. Só que o sistema é tão forte, sistema político, né, partidário, que o governador não precisa encarar a imprensa, ele não precisa encarar o povo na rua, ele não precisa de nada, cara. E vai chegar ano que vem, ele vai ter um bom cabo eleitoral, puxador de voto, né? Provavelmente o Bolsonaro junto, né? Junto com ele, para eleger o Bacelar, para eleger ele senador, para eleger o Flávio ali, todo mundo e tudo isso, né? Pelo PL, prometendo o quê? Segurança pública num estado caótico como esse, cara. E a população fica numa situação tão horrível, cara. Eu uso uns termos assim, Vera, você me desculpa. Não, Nada muito letrado, né? Nada muito culto, mas o povo entende, né? A política dá pra gente o cocô e a merda, né? Pra tu escolher, né? E a Vera Araújo ouvindo isso, né? Faz parte, né? Tá aqui no Fala Glória, né? não, Então, fui convidada vai para ouvir também, então, né? então, assim, cara, você vai ter criticar essa jogada política, né? Provavelmente liderada pelo Bolsonaro, é você ter que, de repente, ser interpretado como se você preferisse, então, o Eduardo Paes, que deve ser quem vai estar do outro lado. Aí você tem o cocô e a merda e você tem que decidir entre um e o outro, cara. Porra, não tem uma solução razoável, não tem uma água potável, não tem uma comida decente. E Você a tem que... polarização de novo, né, Glauber? Pô, mas com duas opções horríveis. Você tem Eduardo Paes, prefeito desde 2008. Lógico que eu já estou considerando de 2008 até 2016 o intervalo que ele volta, né? Que ele fica, entra o Crivella e ele volta em 2020. Mas se tu pegar regiões do Rio de Janeiro em 2008 e comparar com 2025, você vai ver favelização, crescimento desordenado, problema habitacional. Você vai ver os problemas que tem a assinatura do Eduardo Paes. Ele, nesses anos todos, ele não trabalhou a guarda municipal. Agora querendo armar a guarda. Agora, né? Agora ele tem que ter um bom argumento que ele sim está preocupado com a segurança. Para fazer a campanha política de 26. E o Fluminense, o morador do estado do Rio de Janeiro, vai ter que decidir entre Bacelar e Eduardo Paes, cara. Bacelar de Campos, né? A gente já teve o Garotinho. Não, e a gente tem um histórico de governadores que presos, né? A gente teve Garotinho preso, Pezão, Cabral, né? Então a gente acaba vivenciando isso, né? O Rio de Janeiro realmente não tem muita sorte com seus governadores, né? Pois é, cara. Então, assim, nós teremos aí essas opções para resolver o problema do Rio de Janeiro.